Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Para não esquecermos, já que acabamos de orar o Salmo, a partir de amanhã é o Salmo 91, um Salmo especial. Eu sei que muitos têm esse Salmo, a sua Bíblia na mesa de centro, aberta nesse Salmo. Não funciona. Enquanto ele está lá na Bíblia, não funciona. É que nem o alimento. Enquanto está no mercado, não resolve o seu problema. Amém? Então, o que está como reserva para nós, vai nos satisfazer quando nós ingerimos. Amém? Quando a palavra passa pela mente e sai pelas nossas cordas vocálicas, ela causa o efeito. Enquanto está dentro da Bíblia, é um tesouro. Amém? Mas quando é tirado, ingerido, exercitado, é um poder. Amém? Enquanto está na Bíblia, é um tesouro escondido. Mas quando nós tiramos e exercitamos, se transforma em solução. Amém? Vamos fazer nossa oração de investimento? Gratidão. É o melhor investimento. Começa pela sua memória. Exercite-a, tirando para fora. Pois a Bíblia mesmo ensina, no Salmo 103, nos chama a atenção. O salmista fazendo um confronto com a alma dele. O salmista, no Salmo 103, ele faz um confronto. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E o que mais? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e... Eu dei uma lida por cima nesse salmo, eu encontrei 29 benefícios. 29 benefícios apenas nesse salmo. E aí? E o que a palavra nos instrui? A não se esquecer de nenhum deles. Amém? E ao lembrarmos, nós estamos exercitando. E tudo aquilo que nós exercitamos, nós criamos hábito. E tudo que se transformou, que se torna em hábito, forma a cultura. A cultura revela o caráter, o conteúdo, o nível, a bagagem. Amém? Viu como é fácil construir? E viu como também é fácil viver uma vida sem construir? E o religiosismo tem uma tendência muito desagradável. Uma tendência desagradável, pois toda pessoa religiosa, na linha evangélica, o religioso evangélico não gosta de ouvir repetição. Mas o religioso não evangélico pratica repetições. E nós, coisas erradas, praticamos repetições. Verdades temos dificuldade. Eu já sei. Eu observo aqui os religiosos quando eu estou pregando. Deus me deu o discernimento. O religioso, quando a gente está pregando, eu já ouvi. Então ele se distrai. Ele se distrai. Porque ele diz que já ouviu. E ouvir a palavra, ela é viva todo dia. Pode ser a mesma. Se você ouvir, ela traz o efeito. Que nem o alimento. Você se alimentando pode ser o mesmo cardápio. De segunda a segunda. Causa o mesmo efeito. Só não causa o efeito se não se alimentar. Amém? Assim é a palavra. Mesmo o salmo. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas Deus o sabe. Uma certa ocasião,
uma pessoa num presídio. O vento, não sei como, o que aconteceu, que caiu lá para ele apenas um pedaço de folha da Bíblia. Ele só tinha aquilo ali. Mas ele usava aquilo ali continuamente, lendo, meditando, pensando. Ele teve uma transformação, um resultado de vida. Que depois de ele ter tido essa experiência, ele ganhou uma Bíblia. E ele rasgou a Bíblia em partes e distribuía folhas dela. Pelo efeito que aquela pouca coisa, não adianta ter aqui todo esse manancial encadernado, se você não aproveita bem as pequenas coisas. E ainda tem o religioso que diz assim: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Só assim mesmo. E são os mais vazios. Quando eu começo a confrontar alguma coisa com alguns religiosos, eu conheço a Bíblia capa a capa. Mas são os mais vazios de Bíblia. Porque só conhece a capa mesmo. Que Deus tenha de nós. Amados, o nosso culto, esse expediente, é um expediente de preparo. Nós não viemos aqui cumprir um cerimonial religioso. Nós viemos aqui para aprender, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E quem vem com a mente e o coração aberto para aprender, até nisso que já ouviu, já valeu o culto. Porque se você era um religioso e leva a sério o que eu já falei, já valeu o seu culto, viu? Não adianta ter um monte de dogma e ser vazio de Deus. Vamos agradecer ao Pai. Amém. Eu tenho ensinado aqui. Eu até hoje, não foi preciso eu levantar minhas mãos para nenhum assaltante. Por quê? Porque eu levanto minhas mãos em gratidão a Deus. Aprenda a fazer isso. Que a bênção vai lhe acompanhar. Que a proteção divina vai lhe acompanhar. Que os cuidados de Deus vão lhe acompanhar. Mas quem tem as mãos pesadas para Deus, tem que exercitar diante do assalto. Então tenha as mãos leves para Deus. Que você vai ser conhecido no mundo espiritual como uma pessoa que tem contato. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado por tudo que o Senhor tem planejado para nós e os cuidados que tem tido por nós. Obrigado, Pai, pelo perdão, pela salvação. Obrigado pelas misericórdias. Obrigado pelo manancial da Tua palavra, pelas instruções que o Senhor nos dá para nós cumprirmos o nosso propósito e o chamado que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Porque nada nos tem faltado, tudo está aprovisionado para nós, toda sorte de bênção e bênçãos para cada área da vida. Obrigado, porque o Senhor estabeleceu princípios e padrões para que através deles nós construamos uma vida, e uma vida dentro de cuidados, dentro do propósito, e para cumprir, ó Senhor, o propósito divino. Muito obrigado. Obrigado por aqueles que têm ouvido, crido e colocado em prática. Obrigado, porque a Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Ela não decepciona, não desampara, ela não deixa sem resultado, porque toda palavra que sai, ela cumpre um propósito para o qual ela saiu. Nós abençoamos a todos e pedimos, Pai, usa agora de misericórdia para com todos, falando ao nível do entendimento, e que esses expedientes aqui, Senhor, sejam expedientes de preparo para a vida, que as verdades, os ensinos, os princípios, as instruções, as correções e até mesmo as confrontações sejam para estarmos melhores preparados
para enfrentar os desafios que o mundo oferece. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, diga ele. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Aleluias. Podem tomar assentos. Queremos dar algumas informações. Há pouco recebi notícia lá de Florianópolis, onde estão os nossos Joades lá, mais de 600, aliás, uma semana antes já passava de 600 inscritos. E até na praia foram ontem já à tarde. Então tem criança lá que nunca tinha visto o mar. No próximo final de semana estarão prestando conta. E uma coisa que me chama a atenção, e infelizmente as pessoas estão muito alheias a uma visão dada por Deus, porque as pessoas querem medir um culto, ou uma igreja, ou um pastor, ou uma obra, pelo que sente no culto. Isso, olha, viver na base do sentimento é um perigo muito grande. É tempo de nós vivermos com o entendimento. Eu estava aqui sexta-noite, meia-noite. Tinha mais de 600 pessoas aqui no pátio. Familiares dos Joades que foram viajar. 4 ônibus saiu daqui e depois das congregações também saíram ônibus. Então está aí a obra. Está aí uma visão dada por Deus. E uma coisa interessante, com todas essas crises, não é a igreja que está bancando essas despesas. Porque uma visão dada por Deus, ela tem provisão. Ela tem direção, unção, provisão. O que é provisão? Uma visão dada por Deus tem sustentabilidade. Então uma pessoa andando, serve para todos, serve para um tratamento individual, para uma família, para uma empresa, para uma igreja, para um município, para um estado, para o país. As coisas andando dentro da direção que Deus dá, nunca falta provisão. Provisão. Então são as provisões, a direção que Deus dá para a busca de provisão, que dá a sustentabilidade.
Então, meu irmão, minha irmã, se alguma coisa está faltando para a sua vida, veja se estás andando na direção que Deus tem para você. Muitos estão correndo numa ansiedade, numa busca de solução, e esquecem de entrar pela porta. Porque no momento em que a pessoa resolve o seu problema de relacionamento com Deus, então quem tem relacionamento com Deus, tem a direção de Deus para a vida. E o reino de Deus é um reino que não tem crise, não tem falência, não tem propina, nem corrupção. Não tem, como é que se diz, disputa, porque o mundo vive numa corrida desenfreada, uns passando por cima dos outros, uns se promovendo em cima dos erros dos outros, e o reino de Deus não é assim não. O religiosismo até às vezes quer se espelhar, mostrando o erro, pensando que mostrando o erro dos outros eles ficam melhor. Não. Eu falei aí num dos últimos cultos aqui, que Deus julga a nós segundo as nossas obras, porque Ele tem um caminho excelente para nós. E vamos procurar não esquecer da direção que Deus tem dado. Eu não vou perguntar para levantar a mão, mas que você sinta-se cobrado pelo Espírito de Deus. Você continua orando pelos seus vizinhos? Eu creio que antes de você pensar em sair de onde está, aplique na sua vida a instrução que Deus dá. Não é a luz que tem que fugir das trevas. Quando a luz se acende, as trevas é que desaparecem. Sim ou não? Você é luz ou é treva? Então, repense, aplique as instruções que Deus dá, tire o governo de Satanás de seus arredores, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo, amém? Nós estamos trazendo instruções aqui, já convido a toda a igreja, nas segundas à noite, sobre ensino sobre oração. Aprender a orar, mas venha com a mente e o coração aberto, porque se a sua vida não está sendo vitoriosa, o problema está na sua oração, na maneira errada. Não pense que é só pedir, mandar, exigir e reivindicar. Tem até livros aí que ensinam, reivindica a tua bênção. Por que não escreveram? Aprenda o teu dever. Cumpra o teu dever. Amém? Porque, infelizmente, até o sistema religioso se sindicalizou. Só reivindica direito. E depois que o ser humano pende para um lado, não adianta. Cai uma cegueira espiritual e a coisa fica feia. Então, ore pelos vizinhos, porque o que você faz pelos outros é algo que você está construindo para você. Amém? Também hoje à noite estaremos realizando mais um batismo, dando cumprimento mais uma vez a esta ordenança que o Senhor deixou. Então você que tem crido no Evangelho e não tem cumprido esta ordenança, porque, eu creio em Jesus, mas você se batizou? A Bíblia diz, quem crer e for batizado será, quem não crê, não se batiza e já está condenado. E o próximo final de semana teremos o retiro do Ministério da Família. Está aí uma excelente oportunidade para você se conhecer,
descobrir que está dentro de você a semente de solução para o seu sucesso, está dentro. Aprender sobre princípios e se ajustar a princípios. Então não adianta querer, meus amados, sonhar, ter sonhos e não saber como começar. Uma casa, uma construção, se começa pelos alicerces, pelos fundamentos. E na construção da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, os alicerces são os princípios. E quando se aprende princípios, e eu vou trabalhar hoje um pouco sobre isso, na ministração da palavra, e o retiro da família, quero dizer para os irmãos, esse ministério da família foi dado por Deus. Porque nós tivemos aqui 11 anos, aquele ministério Casados para Sempre, que cada 10 casais que faziam o curso, 8 até saía da igreja. Porque em vez de ensinarem a cumprir o propósito divino, ensinavam apenas a viverem um para o outro. Não, a Bíblia ensina que devemos servir um ao outro, mas não viver para. Nós temos que viver para o propósito para o qual Deus nos criou. Enquanto a pessoa não descobre qual é o propósito que você está na terra, que você foi gerado, sua vida, olha, diz que a maior tragédia da vida não é a morte, não são os acidentes, não são as separações, perdas. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito, sem saber o propósito para o qual ele vive, a missão dela. Isso é uma tragédia. Porque a pessoa fora do propósito é que nem um peixe querendo viver fora d'água. A pessoa não se conhece, não desenvolve o potencial. E aí, então, por isso que está aí. A maioria são ecos e não vozes. São imitações e nada original. Imito esse, imito aquele, é o eco desse, é o eco daquele. E quando a pessoa descobre o propósito, ela é ela. E quem vive é o natural. Eu provo para os irmãos, a minha linguagem aqui, ali fora, em qualquer lugar é a mesma. Minhas brincadeiras são as mesmas. Eu vivo o propósito para o qual Deus me criou. Eu levei 20 anos dentro da igreja sem entender isso. É um propósito criado por Deus para você. E as pessoas acham que o propósito de Deus é que eu seja um pregador. Não, que você seja um bom servente de pedreiro, quem sabe. Porque a pessoa é feliz não o quanto ganha, mas é pelo que faz. Resultado monetário não constrói felicidade. O que constrói e torna a pessoa feliz, de bem e satisfeita é estar fazendo aquilo para o qual foi chamada. Pode ver que a pessoa cumprindo um desígnio divino, ela se sente realizada. Por exemplo, quando nós socorremos alguém, mesmo às vezes, na hora de tirar, dói, mas depois que foi, que bom que foi, que alívio. Porque o abençoar é um dos propósitos. Amém? O abençoar é uma semente linda, que tudo que sai de nós volta. Como é que ela volta?
multiplicado. Tudo que sai de nós volta. Vamos repetir para que os irmãos não esqueçam? Tudo que sai de nós volta multiplicado. Então veja o que está saindo. Sai besteira? Vai voltar besteira. Sai coisa boa? Vai voltar coisa boa. Amém? Então é o que sai de nós é que a vida vai nos devolver. Então, meus queridos, neste Ministério da Família, esse retiro, olha, depois que Deus nos deu isso, eu tive um grande alívio. Eu não dava conta de atender problemas familiares. E depois que Deus nos deu isso aí, e os que estão indo, olha, volta de quando em quando alguém, que não precisa nem aconselhar, é só fazer pergunta. Você lembra o que aprendeu no retiro? Lembro. Você está praticando? Não. Então, não tem mais, não, que eu não tenho que fazer, porque se a pessoa não quer, tem solução? Adianta ir no médico, identificar o problema, receber a receita, comprar o remédio e não tomar o remédio. Adianta? Assim como acontece isso na vida normal, natural, acontece também a nível espiritual. Buscam o conselho e não querem praticar. E o pior, que tem sistema aí, tem para tudo. Tem aqueles que oram que Deus faz tudo. Eu tenho ensinado aqui, e quem tem acreditado tem tido resultados bem melhores. Deus não faz aquilo que você pode fazer. As pessoas querem que Deus faça o que os homens podem fazer. Por que numa certa ocasião Jesus disse, esta enfermidade não é para médico, era para ele. Mas o que é para médico ele fazia? Jesus fazia, claro que quando não tem condições e precisa de um socorro, sim, ele é um socorro bem presente. É o salmo que nós vamos orar a partir de amanhã. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Mas aquilo que nós podemos fazer, por exemplo, não tem oração que melhore salário, mas tem preparo de vida que faz com que o seu trabalho tenha um valor mais melhor remunerado. Amém? Como é que é mesmo? O seu preparo de vida traz um contra-cheque mais reforçado. Amém? Mas sem preparo de vida, na oração não aumenta contra-cheque. Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Também, queridos, no próximo sábado, teremos a nossa promoção de meios frangos. Eu vou voltar a fazer, eu gosto de trabalhar com inteligente. Quantos têm familiares que não são cristãos? Você quer que ele vá para o inferno? Não, ninguém quer. O que você tem feito para que ele se converta? Ele não quer nada com a igreja. Claro, o diabo queimou, pirateou, usa e desgasta e expõe e uma série de coisas aí que queima a imagem de igreja. Então as igrejas estão com suas imagens queimadas. Tem 3 palavras já muito desgastadas. A palavra crente, a palavra pastor e a palavra igreja. Na sociedade, a palavra crente é sinônimo de mediocridade. Na sociedade, a palavra pastor é sinônimo de ladrão. Na sociedade, a palavra igreja é sinônimo de exploração. Não é isso?
E agora? Claro que criaram essa imagem porque alguém viveu numa mediocridade, algum pastor vive para si, se aproveitando, e muita igreja também vive para si, explorando, vendendo bênção, leiloando objetos ungidos. Isso sim é exploração, mas aqui não tem isso. Como é que nós vamos derrubar essa imagem de seu familiar que vê isso lá fora e sabe que aqui não acontece isso? Como é que se derruba essa imagem que foi estabelecida aí pela informação da mídia e por conversa de bastidores? Deus nos deu a visão do social. Social. E o social, ele tem um propósito evangelístico. O social que nós realizamos aqui, os meios frangos, teremos agora dia 11 o Break Empreendedor, não é simplesmente vender uma imagem aí de solução de negócios. O meio frango não é simplesmente vender um gostoso meio frango assado, que por sinal é o melhor da cidade mesmo. Mas o propósito não é simplesmente levar o alimento, é derrubar barreiras, para que as pessoas tenham acesso ao que a igreja oferece. Quantos sabem que nós temos mais de 5.000 juniores e adolescentes que esse ministério assiste? Quantos sabem que nós temos aqui o AR, Anônimos Recuperando, Adictos em Recuperação, assistido pela igreja, oportunizado espaço aqui dentro? Quantos sabem que esse ministério tem 3 escolas? Quantos sabem que o nosso trabalho de capelania atende os hospitais que estavam barrados, as igrejas entrarem por não saberem se portar lá dentro? E hoje somos um referencial em capelania. E teremos nesse próximo sábado aqui um workshop sobre capelania infantil e escolar. Nós preparamos as pessoas para cumprir o desígnio, para atender às necessidades da sociedade. Se a igreja não atende às necessidades da sociedade, ela não está cumprindo o propósito para o qual Jesus deu a vida por ela. A igreja não deve viver para si. E se você se acha membro da igreja e vive para si, você é um religioso. Jesus não veio por causa dos religiosos. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então aqui, as pessoas que estavam perdidas foram encontradas com Cristo, foram restauradas e hoje se dedicam. Mas o grande problema é quando a pessoa às vezes já vem de uma religião, troca de endereço, porque é melhor, porque tem cadeira melhor, porque tem um louvor melhor, porque tem um estacionamento melhor, porque tem... só não tem um pastor melhor porque ele bate muito de frente. É a única queixa que eu recebo por aí, viu? Ah, pastor, tem que ser mais leve, tem que pegar mais leve. Eu estou preparando você para o céu. Amém? Não estou passando a mão para que tudo está bem quando não está. Amém? Estou preparando. Jesus não foi macio ele foi macio com criança, porque via na criança o potencial do reino, a sinceridade, a humildade, a disposição. E ele mesmo diz que quem não se tornar como uma criança, que aceita o ensino, a correção, o confronto, não entrará no reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança para querer as coisas de Deus.
Amém? Então aqui, eu espero que você esteja vindo aqui, não para marcar cartão, mas para se preparar para o céu. E quem se prepara para o céu, quero dizer para os irmãos aqui, quem se prepara para o céu, vive melhor aqui na terra. Quem se prepara para a morte, vive muito ainda. Amém? Porque quem está preparado, tem a mente tranquila, a consciência tranquila, tem paz, tem segurança, se sente seguro nas mãos de Deus. E quem se sente seguro e está seguro nas mãos de Deus, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e a pessoa nunca será atingida. Amém? Então são verdades muito interessantes. Então, meus irmãos, o meio frango é para trazer pessoas. Porque é algo abençoado. Vamos fazer uma colocação aqui bem interessante para os irmãos. Eu vou chegar nesse ponto aí, daqui 1 mês, 2 meses, algumas instruções nessa linha. Eu sei que muita gente se arruinou, se estragou, se enfermou, se amaldiçoou, porque comeu coisas com unção maligna. Só para os irmãos verem aqui, que às vezes a pessoa está tão opressa, tão oprimida, e às vezes escravizada, amarrada, travada, complicada, e não sabe do que, e aí então é orado por libertação. Eu já presenciei isso, de a pessoa, desculpa a expressão, vomitar coisa que comeu 10 anos atrás, uma coisa de macumba. Tem que respeitar os outros. Olha, eu vou dizer uma coisa, se macumba fosse certa, não seria macumba, seria bocumba. Eu não estou discriminando, eu estou esclarecendo, querido e querida. Amém? Se certas linhas fosse certa, estivesse certa, não faria coisas para o mal. Amém? Não fariam coisas para separar casais, para falir empresa. E o pior é que o sistema religioso tem para tudo. Oferece o que a pessoa está querendo. Aqui você não ganha o que você quer, aqui você ganha o que você precisa. Amém? E essa é a proposta que Deus me fez. E se eu não tiver medo, não tem problema. Sai um, Deus manda 2. E cada vez a obra cresce mais. Amém? Então, meus queridos, o trabalho social é um meio para alcançar as pessoas. E nós temos aí N oportunidades para você criar um vínculo de amizade e trazer. Se você não quer que seu familiar vá para o inferno, e também vou dar uma outra colocação. Se você não quer ver o seu familiar no inferno, mude seus conceitos, hein? Deu para entender? Tem muitos que estão em igreja, mas vão se encontrar não no céu. Por quê? Porque estão em igreja e estão contrariados. Querem viver para si e não querem estar debaixo da orientação que Deus tem dado. Você é livre, você vai para onde quiser. Bom, teremos também nesse mês de maio, Dia das Mães, né? E Mãos em Ação trabalha com restauração de pessoas e produz artesanatos. E está ali, visite depois ali
o que as nossas irmãs, ajudando na restauração, o que produzem de importante, proveitoso, produtivo e de solução. E como eu falei, que da onde vem a coisa, vem com unção maligna. E o que sai de mãos abençoadas, vai com uma unção positiva. Amém? Uma unção positiva. O que você prefere? Porque aquilo que nós produzimos, a nossa unção está, a bênção, o abençoado, tudo que põe a mão abençoa. O abençoado, onde põe a planta de seu pé, estabelece governo de Deus. E uma pessoa amaldiçoada, não sei se você já tem essas experiências, que tem pessoas que são tão azaradas ou amaldiçoadas, que tudo que põe a mão estraga. Conhece algum, né? Tem pessoas tão negativas, se vai acariciar uma flor, até a flor murcha. Pessoas tão negativas, se fica muito tempo no lugar da grama, até a grama morre. Não estou falando abobrinha, não. São tão negativas, se uma cobra morde, a cobra morre. Isso é verdade. Que a presença de pessoas assim, se você não estabelece o governo de Deus, o negativismo da pessoa é que cria o ambiente. Eu tenho experiências de chegar numa casa, aliás, uma vez nem entrei na casa, estava o irmão no portão lá, meio acabrunhado lá, porque estava tudo errado dentro de casa, situação difícil. Eu fiquei um pouquinho conversando com ele ali, daí um pouquinho estava tudo mudado. Porque eu estava passando, não tinha tempo a chegar, a entrar. E sabe quando o pastor entra dentro de casa, querem até que come alguma coisa. Por isso que os pastores são tudo gordos. E quem é magro, então, talvez não trabalhe tanto. Aí, na outra semana, aquele irmão me procurou. Pastor, minha vida não estava fácil. Mas aquele dia que chegou lá, de passada, aqueles momentos que lá no portão da minha casa, você conversou comigo, mudou tudo. O que lhe acompanha? A bênção ou a maldição? O que lhe acompanha? A presença de Deus ou a presença de entidades? Amém? Sabe o que deve acompanhar? O que você leva daqui. Mas o que você ouve aqui, até quanto tempo fica dentro de você? Quanto tempo dura? Quanto tempo a linguagem do reino, ela domina você, ela é presente? Mas vamos para a palavra, agora mais direcionada ainda. Estou falando sobre escolhas e decisões que constroem. Falei na quarta-feira sobre sementes para a realização de sonhos. Sonhos de consumo. Que é o seu sonho de vida. Mas avalie se seu sonho tem fundamento, se é possível. Eu sempre, até no sonhar, eu sempre tive os pés no chão. Que quando eu sonho um sonho fora da minha realidade, eu me belisco e me acordo.
Porque eu não alimento ilusão. Não alimento ilusão. Porque para cada sonho exige a semente e o cultivo. Não adianta sonhar e você não ter a semente para o seu sonho. Não ter um propósito de vida. Mas vamos recapitular quais são os princípios que devemos estar ajustados para sermos bem-sucedidos. Nunca esqueça, nunca te deixes atingir pelos erros dos... Não é só o que ele fez de errado, mas não traga para dentro de você culturas que você não aprova, linguagem que você não aprova, histórias que não são verdadeiras. Não armazene dentro de você informações erradas. Hoje temos muitas fontes aí que precisa se ter cuidado. Não pense que tudo que está no YouTube são mensagens ou notícias e informações verdadeiras. Não são. Às vezes está até no YouTube jornalistas que cumprem horário na sua rede que trabalha e está lá com besteira. Então temos que tomar cuidado para não ser um veículo de informação errada ou de coisas precipitadas. Então não se deixar atingir pelos erros dos outros é não se deixar atingir e também não ser veículo de coisa errada. Segundo, respeite aqueles que têm e aqueles que sabem. Porque muitas vezes colocam palavras na boca, como o sindicalismo tem colocado palavras na boca dos trabalhadores, que a reforma trabalhista é um fracasso. Não, é uma solução, porque não tirou nenhum direito, tirou as facilidades dos tais direitos, que arrumam 2, 3 mentirosos aí, para testemunhar e só causam estragos. Então, vamos ter inteligência. Nós temos que saber viver o tempo que se vive. É no discernir o tempo é que nós temos menos prejuízo, erramos menos. Por que Deus nos deu 4 capacidades? Coração, alma, entendimento e força. Por que quando Deus fala da roda viva do tempo, ali em Eclesiastes capítulo 3, lá no verso 11, ele diz: e fez Deus, tudo fez formoso em seu tempo. Tudo Deus fez formoso em seu tempo. E pôs na mente do homem a eternidade, a ideia da eternidade. Tudo é formoso. Mas volte na roda viva do tempo, verso 1, a seguir. Tudo tem o seu tempo, a sua ocasião própria. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer é lindo. Eu nunca vi alguém dizer que criança feia quando nasce. O máximo que se diz, se parece com alguém. Tá? Tempo de morrer. Tempo de morrer não é belo? Sim. Deus fez tudo belo em seu tempo. Por que o tempo de morrer é belo? Porque quando a morte chegar, encerra o meu tempo de risco de vida, risco de queda, de problemas, de fracassos, de dor, de tristeza, de miséria. E a morte é uma promoção
para uma vida ou para um resultado imutável, que não vai mudar. Amém? Enquanto estamos aqui na terra, estamos sujeitos a perdas, a tanta coisa negativa. Então a morte no seu tempo é a promoção para a eternidade. Por isso que ela é bela. Mas quem não entende o propósito de Deus, está lá a vovozinha ou a bisa, lá faltando até a perna, entrevada. E Deus querendo promover ela para interromper aquela canseira, aquele enfado, aquele sofrimento. Estão aí os filhos e os netos chorando. Não, nós não podemos viver sem ela. Cada um manifesta a insegurança que tem e o despreparo que está vivendo na vida. Porque quem está preparado se sujeita ao propósito divino, aceita, respeita o desígnio de Deus, porque é somente o Senhor é que tem o controle da nossa vida. Se você é do Senhor, você é dele para viver e é dele para, e será eternamente dele. Amém? Parece que é o Salmo 69, verso, já confiro aqui para nós não pegarmos. Um salmo muito interessante, que fala que é ao Senhor que pertencem essas coisas, é ao Senhor que tem essa, 68 verso 18 e 19, Salmo 68. Tu subistes ao alto, levando os teus cativos, recebestes dons dentre os homens, recebeste homens como dádivas, e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação, e Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová o Senhor pertence, na minha tradução diz, pertencem as saídas da morte. Ele que tem, pertence o livramento da morte, ou as saídas. É Ele que tem, como fala, põe em Jó 14, verso 1, ali, o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sobre tal homem abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados. Contigo, Senhor, está o número de seus meses. Tu lhes puseste limite, e ele não poderá passar além deles. Deus tem a nossa vida, inclusive até o arrebatamento da igreja, ainda é algo que pertence somente a Deus. Nem Jesus sabe qual é o dia que ele vai receber a ordem. Meu filho, busca a tua noiva, busca o povo que você comprou com o teu sangue, que você redimiu. É algo que Deus tem reservado, pois Ele é soberano. E tem muita gente aí que não quer entender o tempo, e quem não entende o tempo e que está vivendo fora do tempo, vive em crise, sem solução, nem vive, vegeta. Então, meus amados, Deus fez tudo belo em seu tempo. Mas como é que nós podemos agora vencer esses dilemas, essa
situação, desenvolvendo, tirando de dentro de cada um, tira de dentro, cada um tira dentro de si, a capacidade, porque Deus lhe deu um coração para amar. Deus lhe deu uma alma para escolher, sentir, imaginar. Essa faculdade de buscas. Deus também nos deu entendimento, essa capacidade de entender o tempo, de buscar solução, de aprender, de desenvolver a inteligência, a sabedoria. E Deus também nos deu força, capacidade de interagir. Não é ficar só viajando no mundo telepático, no mundo virtual da mente, mas o entendimento e o esforço. O esforço é se esforçar. E o reino de Deus é tomado por esforço. E quando nós desenvolvemos essas 4 capacidades, coração ligado ao compromisso, às alianças, a alma, as vontades, aos desejos, as buscas de uma melhor imagem, e o entendimento, buscar coisas consistentes, coisas construtivas. Porque quem vive a nível de alma, vive o hoje. Mas quem vive a nível do entendimento, se prepara para a vida toda. Pode ver que aquela pessoa que mal recebe o pagamento, já fica sem nada. Bom, hoje pode se desculpar, eu ganho muito pouco e as necessidades são maiores. Mas é porque viveu a nível de alma, desde que se conhece por gente, por quem vive a nível de alma, eu não vou passar por um desconforto aí agora de trabalhar de dia e estudar de noite, de deixar de tomar os meus gastos, os meus hobbies para investir em preparo. A alma quer o consumo, o entendimento quer um futuro. E tudo isso está dentro do mesmo espaço. E nós precisamos dessas 4 capacidades. Assim como nós temos no ano as 4 estações, e em cada estação, cada estação oferece as condições para o desenvolvimento de uma cultura. Qual é a estação própria para as rosas? Primavera. Qual é a estação própria para o trigo, pão? Inverno. Amém? Cada estação, ela é própria para uma cultura, e nós necessitamos de tudo isso. Agora, olha, eu quero dizer para os irmãos aqui, só vive de rosa quem planta muito e vende, mas quem só aprecia, chega um momento que não vai nem enxergar direito. Amém? Então é o entendimento desse tempo e dessas capacidades é que nos faz vencedores. Então devemos descobrir o poder de cada princípio, ou também de cada semente. Então cada semente, ela traz dentro de si a essência do que ela produz. Então cada um ao semear, cada atitude é uma forma de semeadura. Então cada atitude, cada escolha que cada um faz, é uma semente que planta. Então as pessoas vivem sem pensar. Quem vive a nível de alma, vive sem pensar.
esposas e maridos que vivem a nível de alma, o diabo estraga o humor, e aí tomam decisões de cabeça quente, e aí depois não tem como voltar atrás. Então a pessoa que não domina a sua alma, por isso que o salmista chama a atenção: ó minha alma, te aquieta, minha alma, sossega, minha alma, espera em Deus, minha alma, não te esqueça, minha alma, exercite a lembrança das coisas boas, porque se a alma não se ocupar com coisas boas, ela se ocupará com coisas negativas. Pode ver, querido e querida, quem não tem uma boa gestão de sua vida, de seu tempo, em vez de estar ocupada em coisas produtivas, lendo coisa instrutiva, acaba vidrado em novelas, em filmes de ficção, e quando vê, está comendo lixo. Ainda ontem recebi um WhatsApp de uma música ensinando a pessoa a se suicidar. Música era linda. Então, a alma quer se sentir bem. Mas eu fui ler a letra. Eu sempre fui, os pastores e até uma Kátia também, eu proibi um tempo que não dançasse aqui um cântico que o povo não entendesse o que estavam cantando. Não adianta dançar de boca fechada. Nós temos que ser claros no que falamos para que quem ouça se edifique. Mas se eu falo uma língua estranha e ninguém interpreta, eu senti, mas não aprendeu nada e não foi edificado. E o pior, que o diabo sabe dessa manhãzinha de alma, de só se sentir bem, gostar do ritmo, e a letra era ensinando como se suicidar. Como também nessas músicas aí de rap, de rock, coisa e tal, que quando você não entende a letra, procura entender o que está por trás. Às vezes é um louvor a Satanás. Está cantando um louvor a Satanás. Quero dizer para os irmãos, nossa linguagem cria o ambiente. O ambiente atrai anjos de Deus ou anjos do diabo. Nossa linguagem cria o ambiente. E o ambiente cria o espaço para a presença de demônios ou de anjos de Deus. Quem é mesmo que cria? Vamos para o texto? Eclesiastes 10, 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco na tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levarão a voz, e uma criatura alada dará notícia da palavra. Por exemplo, por que está chamando a atenção? Não amaldiçoes, porque se você amaldiçoar, vai aterrissar, mesmo lá no seu quarto, vai entrar uma criatura alada, um demônio, que ouve o seu murmúrio, a sua murmuração, a sua maldição, a sua bronca com esse ou com aquele, e vai dar notícia. Quantas vezes você dormiu bem e amanheceu azedo? Dormiu leve e amanheceu pesado, que deveria ser o contrário, dormir pesado e amanhecer leve. E foi ao contrário, porque alguém em algum lugar amaldiçoou você, e os demônios vieram, enquanto você estava dormindo, eles fizeram festa em cima de você. Tem pessoas com experiência maiores que isso ainda, que lutam, tem pesadelos, que não conseguem nem clamar, nem pedir socorro. O que foi isso? Em algum lugar alguém
deu ordem a demônios, falou mal de você. E quando se fala mal de alguém, os demônios não precisam nem chamar, são mais intrometidos que mosquito. Eles estão presentes e levam. Quantas vezes você dormiu leve e amanheceu oprimido, cansado, parece que apanhou? Mas quando nós temos o hábito de abençoar, nós criamos um ambiente que é que nem fazer uma coisa interessante. Tá? O abençoador, o hábito de abençoar, já que eu usei o mosquito para comparar demônio, o hábito de abençoar é um bom repelente. Amém? O hábito de abençoar se torna um bom repelente, gente. Tá? Porque você usando o repelente, o demônio não se... Aliás, os mosquitos não sentam. E o hábito de abençoar, demônios não vêm sentar na sua cabeça. Por exemplo, vamos lá, uma outra coisa interessante aqui. Quantas vezes, quando eu estou nessa linha de ensino, que a pessoa começa a ter um sono, que não é sono, mas prega os olhos e chega a dormir, até abre a boca, que dorme de boca aberta. São pessoas que têm contato, hábito. Os demônios fazem parte, então o demônio faz ele dormir para ele não ouvir, para não se libertar. Porque a libertação aqui é pelo ensino da palavra. Nós não temos que estar gritando contra o demônio, nós temos que tirar o espaço do demônio. Tira o espaço do demônio para ver se ele fica. Não adianta tirar o demônio e continuar vazio. A maioria dos crentes, eu vou para os irmãos mais inteligentes vão refletir. Por que em algumas denominações por aí fazem as apresentações de libertação e você observa sempre as mesmas pessoas, cada vez que vão no culto, o demônio pega ela, sempre as mesmas pessoas. Mas não foi liberto no culto anterior? O pastor não deu ordem ao demônio que saísse? E por que no próximo culto novamente? Por quê? O pastor tem autoridade sim contra os demônios, mas o pastor não é sábio. Não precisa mandar o demônio embora, tira o espaço dele. Tira o demônio, mas deixa o espaço vazio. Vai para casa, o espaço vazio, não levou nada da palavra, nem um ensino, nem uma correção, nem uma instrução para criar um novo hábito. O demônio volta de novo. Como é que se criou o MST? Com espaços vazios, desocupados. Onde é que eles aprenderam isso? Do mundo espiritual. Amém? Então o que vai libertar você do vício é criar um hábito. O que vai libertar a sua mente do espírito de mentira, de fofoca, de maledicência, de imaginação errada, de pensamentos macabros ou pensamentos impuros, é você criar uma ocupação para a sua mente. Amém? Eu ia falar sobre a semente, mas eu creio que tu tem que limpar o terreno primeiro, para depois plantar a semente. No próximo domingo eu falo sobre a semente. Amém? Ficamos em pé. Não adianta botar semente também no meio dos espinhos, no meio de coisa errada. Então, creia, meu irmão, minha irmã, no poder da palavra, no poder
da semeadura, no poder dos princípios. E no próximo domingo eu vou mostrar que para cada tipo de realização de sonho, exige sim uma semente condizente. É aquilo que está em falta em você, é o que você precisa aprender a semear na vida dos outros. Amém? Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esses momentos na tua presença, por essas reflexões, por essas verdades, por esses confrontos com a tua palavra. Obrigado porque tudo isso é uma prova do teu amor, dos cuidados que o Senhor tem tido para conosco, para nós não continuarmos no erro e também não nos enganando a nós mesmos. Dá-nos sempre uma disposição de alma e de espírito. Ó Senhor, dá-nos sempre, Senhor, que tenhamos um coração humilde, uma mente aberta, ouvidos para ouvir, Senhor, e uma mente lúcida para examinar os fundamentos, para buscar, Senhor, confirmar na Tua palavra todas as instruções. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça não seja vã na vida de meus irmãos, mas que cada um leve a semente que precisam para colher o que necessitam. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. Vamos cultuar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Faça esse expediente uma cultura, porque a semente que a gente cultua, que a gente desenvolve a cultura, a gente sempre tem resultados, colheitas abundantes. Deus o abençoe. Fazer a tua vontade, ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é tua palavra. Toma-me pela mão e guia-me teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade, ilumina os meus passos,